Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula com os slides comentados de Sociologia do terceiro bimestre. Hoje vamos falar um pouco dos principais autores da Sociologia que discutem o tema do trabalho na sociedade moderna. Bom, conforme as videoaulas anteriores, eu vou falar um pouco do plantão de dúvidas, é, vou falar mais um pouco da atividade dissertativa, que eu recebi mais algumas. Os comentários já vou falar agora, da videoaula, né, no centro de mídias. Tiveram aí uma parada, algumas reprises e duas videoaulas, duas aulas, né, no centro de mídias, e ela está no mesmo conteúdo que a gente está falando, dando mais atenção, por exemplo, à Revolução Industrial, que é um tema que a gente vai falar mais para frente, mas que a gente já abordou um pouco aqui. Eu vou voltar também um pouco nessa videoaula, tá? E basicamente estamos pareados, é interessante você acompanhar essas videoaulas no centro de mídias. Vou falar um conteúdo novo sobre a questão inicial do trabalho, né, o trabalho na sociedade moderna, e instruções para a próxima atividade, que será no dia 17/9. O plantão de dúvidas sempre ocorre aí nas quintas-feiras, da 11 ao meio-dia, às vezes eu acabo um pouquinho mais cedo, não estendo mais do que meio-dia. Não é obrigatório, será sempre abordado, né, dúvidas dos slides e das atividades. A gente também conversa um pouco, se você tiver alguma dúvida, quiser simplesmente interagir, né, comigo e com os outros colegas, e também dúvidas referente ao livro didático. O link está, como sempre, nos roteiros e também estava disponibilizado no slide anterior. Depois você dá uma olhada, está tudo também no Google Classroom. É, Você vai utilizar para a leitura do livro didático como complementar o capítulo 5 e 6, e o principal capítulo que é abordado nessas aulas do terceiro bimestre é o capítulo 8, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre autores da sociologia e suas preocupações com o trabalho. A gente vai falar três principais, tá? Na verdade, são os três principais autores da sociologia, e eles se debruçaram aí sobre a questão do trabalho na sociedade moderna. O Emile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, tá? Cada um tem um ponto de vista diferente sobre o trabalho e também semelhanças. A gente vai discutir tudo isso. Bom, por que estudar sobre o trabalho é um tema? Porque é um tema essencial, importante para entender a sociedade, né? Basicamente isso é sobre isso que os autores se debruçam, né? A gente também já discutiu a questão histórica do trabalho nossa última videoaula dos slides comentados. Falamos aí a questão sobre a divisão entre trabalho manual e intelectual, que a gente vai abordar novamente aqui. Falamos um pouco que o peso que carrega a ideia de trabalho é negativa para muitas pessoas, e na história também, né, muito associado com a questão do trabalho escravizado, da escravidão, né? Então, infelizmente, a gente tem esse ponto de vista. A gente discutiu também as três formas de emprego, vocação e do trabalho, né? Emprego, vocação e profissão. E vimos aí um ponto de vista um pouco diferente, né? Então, a atividade trabalhista, ela tem uma grande importância na nossa sociedade. Obviamente que, primeiro, pela questão da grana, né? Conforme a gente já discutiu, as pessoas consideram o seu trabalho um emprego, né? Uma questão simplesmente financeira, mas também tem valores, né? A questão da disciplina, organização, né? As pessoas, elas se dedicam a uma determinada atividade, se especializam, se empenham, né? Colocam uma criatividade, ou seja, é uma forma aí delas utilizarem o tempo disponível, o tempo de vida que as pessoas têm, para poder simplesmente fazer algo que elas gostariam, caso elas tivessem essa possibilidade, né? Também cria uma forte relação de identidade, né? A gente viu, né, que quando você fala, e aí, o que você faz da vida, né? Você está conhecendo a pessoa vai falar o quê? O trabalho dela, né? O que você é, né? Olha só, pergunta forte, né? O que você é, né? Ou seja, o seu trabalho, ele tem uma identidade total com você. E isso tudo a gente já discutiu um pouco, só estou relembrando. Então é por isso que o estudar o trabalho é importante. A gente parou aqui sobre o tempo e dinheiro, vamos voltar aqui a
máxima, né? Essa expressão ela é relacionada ao Benjamin Franklin nos Estados Unidos, né? O Benjamin Franklin ele formulou essa metáfora, né? Essa frase no sentido de mostrar que o nosso tempo ele tem que ser sempre valorizado, né? Ou seja, no caso dos Estados Unidos, que era uma sociedade nascente no capitalismo, né? Essa valorização do tempo, obviamente, se direcionou à questão do dinheiro. Mas nessa frase também tem questões interessantes, não só sobre os Estados Unidos, mas também sobre a questão do capitalismo, né, desenvolvimento desse sistema econômico hegemônico atual, né? Olha só, que todo tipo de atividade pode ser quantificada, ou seja, o tempo que se transmuta numa atividade, ele pode ser medido, ele pode ser mensurável. Então ele pode valer mais, ele pode valer menos, dependendo do que você faz. Então falar que o tempo é dinheiro não é só uma questão financeira, é uma questão de contabilidade. Você vai falar, esse tempo vale mais, esse tempo vale menos, esse tempo vale tanto. Olha lá, você está o quê? Contabilizando, tornando em números, né? A nossa sociedade atual ela faz muito isso, né? Nos transforma em números, nos objetifica. Isso aí é um problema aí que quem vai discutir bastante é o Karl Marx, que a gente vai abordar logo mais. Bom, que toda atividade pode ser quantificada, que a base do ganho da renda das pessoas e das empresas é o trabalho, né? Ou seja, é, é a principal forma de você sobreviver, né? Então, por isso que todo tempo é dinheiro, né? É, já que uma atividade, né, tem ocupação custa, né, ela despende, né, olha só a ideia de gastar o seu tempo, né, você já ouviu falar, né, fulano gasta seu tempo com tal coisa, olha só, você está justamente nessa lógica, né, a ideia do gastar, o verbo gastar, ela tem relação com a contabilidade, financiarização, né, e você está tornando essa contabilidade na sua vida, né, mensurando. E, por último, anunciava, ainda anuncia, né, uma modalidade de ganho bastante usual atualmente, né, o ganho com juros, né, conforme a pessoa tem dinheiro, bastante, né, geralmente, ela pode ganhar simplesmente colocando o dinheiro no banco ou numa instituição financeira para ele render. O dinheirinho fica lá parado um tanto de tempo, ele rende automaticamente. Essa é uma característica da nossa economia atual contemporânea, né, a questão da bolsa de valores, a questão aí dos investimentos a longo, médio, curto prazo, né? Bom, isso é assunto para uma discussão no terceiro ano. Vamos ao primeiro autor, o Emile Durkheim. Então, só um parênteses, né? Esses slides comentados, eles serão mais curtos, mas ao mesmo tempo, porque só são 3 autores, e eu só estou introduzindo os autores, eu não vou aprofundá-los na, na Faculdade de Ciências Sociais, né, nas matérias de Sociologia, a gente vê esses autores 6 meses inteiro, tá? Então a gente tem lá o Durkheim estudando de 6 meses a um ano, na verdade, né? Em diferentes matérias, em diferentes disciplinas dentro da universidade. Então o que eu vou fazer aqui, de modo muito simples, é só apenas uma introdução, não tem como eu aprofundar tanto nas obras quanto aí nos diversos conceitos e teoremas de todos os autores, tá? Mas eles são de fato os mais importantes da sociologia. Bom, o Durkheim aí viveu principalmente no século XIX, né, no final do século XIX, e seu contexto está totalmente relacionado com a sua obra, né? Com as suas obras, que seriam pensar como que a sociedade está se modernizando, uma época em que a Revolução Industrial estava avançando, as mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais estavam em intensa modificação, a tecnologia estava cada vez mais importante na vida das pessoas, né? O avanço da química, o avanço de diversas áreas científicas aí que praticamente consolidaram o século XX até hoje, são muito importantes para a gente. Bom, e a preocupação principal dele era por que
como que se dá, né, a passagem da sociedade tradicional para a moderna? Será que essa transformação ela é uma transformação rápida, lenta? Será que as sociedades modernas têm questões, guardam características das sociedades tradicionais? As sociedades tradicionais, na visão dele, eram sociedades em que haviam poucos bens tecnológicos, havia pouca divisão do trabalho, né? Ele se debruça muito sobre a divisão do trabalho e as sociedades modernas, a sociedade em que há muita mudança, a sociedade dinâmica, né? Então essa é a abordagem dele. Como que se dá essa mudança? Na atualidade, né? Muitos consideram essa visão uma visão etapista, né? Que não existe necessariamente uma transformação, uma passagem, e existem características da nossa sociedade moderna que são totalmente tradicionais. Então ele tinha uma visão orgânica da sociedade, tá? Que a sociedade funcionava, né? Funciona como um corpo humano. Cada pessoa tem uma função como órgãos de um corpo, e você junta tudo e o corpo fica em sintonia, harmonia, né? Então era como se fosse assim, por exemplo, eu sou o rim, fulano é o fígado, ciclano é o baço. Então junta todo mundo, gerou um corpo que é a sociedade. Eu tenho a minha função que é o rim é, sei lá, filtrar o sangue, né? Fulano tem a função do coração, que é enviar o sangue para todos os outros. Então, ele fazia essa analogia em relação à sociedade. Então, tem a pessoa que é o trabalhador da construção civil, ele constrói casas. Tem depois o corretor de imóveis, ele vai lá e vender essa casa. Então, um depende do outro para formar um todo orgânico social, tá? Era essa a abordagem dele. Uma sociedade doente é quando não há sintonia entre as pessoas e suas instituições. Aí uma série de problemas, principalmente ele aborda, né, por conta dessas mudanças rápidas. As sociedades elas têm dificuldade em criar aí uma funcionalidade de maneira que fique no tempo, permaneça no tempo por mais tempo diante das diversas mudanças que a sociedade moderna tem. Para Durkheim, nas sociedades modernas, o trabalho tem uma função importantíssima, pois permite a integração em um ambiente dominado pela técnica, né? Ou seja, a tecnologia se desenvolvendo, né, cada vez mais, e o trabalho vai se inserir nessa tentar captar essa mudança, produzir também essa mudança, né? Porque a partir do trabalho que se produz também a tecnologia, né? E integrar a sociedade. Sem o trabalho não haveria integração entre as pessoas, tá? Aqui falando um pouco sobre a ideia de tradição que a gente viu no primeiro ano. Se você quiser, você pode assistir as aulas do primeiro ano, também estão disponíveis no canal de Sociologia. Tirei um pouco a minha imagem para você ver o livrinho aí dele, tá? O livro do Durkheim que a gente vai abordar agora, que é o da divisão do trabalho social, tá? O que o Durkheim fala nesse livro é o que está aqui, tá? Ele fala que essa transposição, né, essa preocupação do autor, né, que é uma transição que não é rápida, no sentido de uma revolução, né? Obviamente ela tem o seu caminhar constante, né? E essa transição ela envolve questões características culturais, econômicas, políticas e, obviamente, muda todo o estilo de vida da pessoa, entrando mesmo no seu psicológico, né? Então, o que ele fala aí? Ele fala que a Revolução Industrial e Francesa foram essenciais para que essa transição começasse ao menos, principalmente a Revolução Industrial na questão aí econômica, na mudança da ordem do trabalho, né, como que o trabalho era visto e como que as pessoas trabalhavam, né, e a Revolução Francesa nas questões principalmente políticas e culturais, né, a formação dos estados modernos, a instauração de serviços públicos, etc. Né? Bom, o que ele fala? Que na sociedade tradicional há uma baixa divisão social do trabalho, né? Há poucas modalidades de trabalho. Então, vamos pegar aí sociedades indígenas. Eles consideravam muito sociedades indígenas tradicionais. Então, por exemplo, tem lá o cacique. O cacique ele é o chefe político
ele é o chefe político do grupo indígena, da tribo, né, da etnia ali. E ele também, na ausência de um pajé, né, que era o médico, ele também era o pajé, olha só. Então, ele juntava funções, era uma baixa divisão social do trabalho. Na sociedade moderna, há uma alta divisão, há inúmeras profissões, há inúmeras modalidades de trabalho. Um trabalho depende do outro, né? Uma pessoa depende da outra, olha só, esse é o principal argumento do Durkheim, né? A questão da dependência, olha lá. Indivíduos são pouco dependentes, né? Ou seja, eles têm uma autonomia na sua vida. Vamos pegar o exemplo mais uma vez do grupo indígena. Se fulano quiser se separar, ir lá para o meio do mato, ir para outro lugar, ele não vai sofrer tantas diferenças no seu padrão de vida como ele estava dentro de um determinado grupo. Agora nós não, né? Os indivíduos da cidade moderna, segundo sempre a teoria do Durkheim, tá, galera? As pessoas são interdependentes, né? Se todo mundo parasse de trabalhar, os produtos não chegariam para as pessoas, né? Ou seja, elas estão ligadas principalmente pelo trabalho. Essa é a principal contribuição, mais uma vez, da teoria aí do autor Durkheim, tá? E aí ele vai argumentar o seguinte, tá? Existe uma forma de relação de solidariedade nas sociedades tradicionais que é mecânica, tá? Que os indivíduos eles se unem por laços de costume, religião, tá? Ou seja, laços tradicionais, laços que duram um largo período de tempo. E as relações sociais acabam sendo quase mecânicas, automáticas, né? Não há transformação. Já aqui na solidariedade orgânica moderna, os indivíduos, apesar de serem independentes dos outros, eles sempre estão o quê? Mudando, se transformando, e essa transformação ela é essencial para garantir essa interdependência, né? Para garantir que esse quebra-cabeça feche. Aí aqui alguns pontos menos importantes, né? Não menos importantes, apenas pelo desvio, ou seja, se você é diferente do habitual, você pode sofrer com aquilo, né? A pena pelo desvio é você se corrigir, ser corrigido, né? Ou seja, tentar com que você não seja perdido naquela sociedade. Sociedade muito unida, sociedade aí que é pouco unida, está sempre em transformação. A ideia de um plástico aí. Aqui alguns exemplos que a gente já comentou. Vamos aí para o Marx, né? Tem muita coisa do Marx, assim como do Durkheim, então eu vou tentar ser o mais breve e rápido o possível, tá? O Karl Marx aí, ele é um autor muito importante nas ciências humanas em geral, e ele se debruçou sobre diversas questões, tá? Ele era um filósofo, um economista e sociólogo, tá? E as principais questões que ele colocou eram relacionadas aí às questões econômicas, né? Que as relações econômicas, por exemplo, relações de trabalho, patrão, empregado, por exemplo, estavam por trás aí, na verdade, demonstravam as relações sociais de uma determinada sociedade. Então, se uma sociedade mais justa, a diferença salarial, a diferença de manda, a questão da hierarquia entre trabalhadores e patrões poderiam ser atenuadas, tá? Ou seja, as relações econômicas elas são fruto aí da sociedade, não são questões relacionadas aí à universalidade, existem de todo lugar igual, de maneira semelhante, era uma grande crítica à economia clássica da época, tá? A organização do trabalho, dos bancos, olha lá, são reflexo de uma determinada sociedade. Uma sociedade mais especializada, sociedade moderna, na visão do Durkheim, né? Segundo ele, é fruto da dinâmica de classes sociais, né? Ou seja, para ele, já indo aqui embaixo, né, existiam duas principais classes sociais, a burguesia e o proletariado. Essa tensão entre os dois na sociedade moderna era que fazia com que os acontecimentos históricos acontecessem, as revoluções, as mudanças tecnológicas, né, as mudanças no processo de trabalho, né, de produção de um determinado produto. E era a partir da burguesia ter aí os meios de produção, né, e uma acumulação de capital, né, eles poderiam estar aí nas posições de comando da sociedade, fazendo com que os trabalhadores vendessem aí a sua força de trabalho, né, ou seja, os trabalhadores não tinham fábricas, então eles tinham o quê? Que se vender o seu trabalho
para aí o burguês, né? Então, basicamente em linhas muito gerais, tá? Muito superficiais, a gente só vai ter aí uma pincelada, um conhecimento inicial do autor sobre aí a teoria da história de Karl Marx, tá? Olha só, muitos consideram, será a propriedade privada é um roubo? Olha só, né? O Karl Marx fala o seguinte: os burgueses eles detêm os meios de produção, ou seja, eles detêm a propriedade privada das fábricas. Logo, eles comandam e têm o poder, né? Poder político, poder econômico, poder de dominação cultural. Mas, então quer dizer que todo tipo de propriedade privada é algo ruim, segundo a visão de Marx? Não. Olha lá. Olha só, não é a propriedade privada o problema para Marx, e sim a propriedade dos meios de produção. Então não é você ter lá o seu telefone, sua casa, seu imóvel, né? Você não vai ser expropriado, por exemplo, num regime comunista, né? A teoria histórica política do Marx em relação ao andamento da história e como os proletários poderiam tomar o poder em relação aos burgueses, tá? Não é a expropriação de uma casa, de um celular, de um objeto, tá? É a retirada dos meios de produção que ele defende, tá? É essa a sua abordagem. O problema não é a propriedade privada em si, mas a propriedade privada dos meios de produção que estão na mão dos burgueses. Então essa é a teoria aí principal, um dos principais argumentos da teoria de Marx, tá? O Estado está a favor de uma classe, no caso aí os burgueses, né? A gente já conversou um pouco disso, e a exploração é a base do valor dos produtos, tá? Então, os preços dos produtos, eles não vai dar tempo aqui, mas eles envolvem uma teoria chamada teoria da mais-valia. O preço dos produtos e o lucro do capitalista, dos empresários, dos donos das empresas, eles ocorrem por conta aí da exploração do trabalhador em cima dos produtos, em que conforme a exploração ela aumenta, né, o salário continua o mesmo, a produção aumenta, né, e aí há uma série de benefícios para o capitalista. E por que que gera crise? Obviamente o trabalhador vai se sentir lá esforçado, né, apertado nas suas condições péssimas de trabalho, e se ele tiver uma consciência de classe, uma consciência social da sua situação, ele pode criar revoltas, ele pode se organizar e isso pode gerar também crises, tá? A teoria de Marx sobre as crises é um tema à parte que não dará tempo de abordar aqui, é bastante complexo, tá? Olha lá, essa questão das crises e das revoluções é exatamente também o que ele aborda aqui, tá? Os trabalhadores vivem uma condição X e eles aceitam essas condições X porque eles acreditam na meritocracia, eles acreditam, segundo princípios morais e éticos, que o trabalho dignifica o homem, e isso faz com que eles se sujeitem a tal situação, né? Só que em certos momentos, por conta da dinâmica entre classes, isso dá uma rompida, tá? E esse rompimento pode gerar aí revoluções. Esse é o ciclo, processo natural da história, segundo a abordagem marxista. Não vai dar tempo de a gente falar aqui, mas é uma visão dialética. Bom, dando continuidade nas sociedades, a mercadoria é a unidade mais importante do sistema capitalista, né? É a partir dela que se quantifica, que se produz, né? Que se consome. O Marx também fala que nas sociedades modernas, o ser humano é constantemente aproximado ou mesmo transformado em mercadoria. Só a gente dá uma ideia do mercado de trabalho, né, em que você vai lá se transformar em uma mercadoria de trabalho, né, você vai ser um trabalhador. Né. Existem outros diversos exemplos que são próximos também à nossa realidade, como a objetificação do corpo da mulher, pode ser considerado a ideia de nos aproximarmos a uma mercadoria, pode ser também a questão dos nossos gostos e hábitos, né, totalmente voltados ao consumo, né, que a gente viu no segundo bimestre, né, ou seja, né, muitas vezes nós
se identificamos, temos empatia mais para produtos, mais para, por exemplo, bens tecnológicos, do que para outras pessoas, né? Então, é um pouco isso que o Marx aborda, tá? O proletário é desprovido de grandes posses, né? A gente já conversou isso. Já que ele é desprovido de grandes posses, ele vai procurar trabalho e se existe nas sociedades uma situação de desemprego, isso é positivo para o empresário e negativo para o trabalhador, e a ideia do exército de reserva, né? Ou seja, se tem um grande índice de desemprego, tem um monte de pessoas ali esperando para trabalhar. Se as pessoas estão esperando para trabalhar, o empresário pode abaixar o salário do trabalhador, porque qualquer pessoa, outra pessoa que está sem emprego aceitaria aquela condição de trabalho, né? Marx procura entender como o sistema econômico dominante na atualidade, né, o capitalismo se tornou hegemônico, né, ele se consolidou na Europa e nos Estados Unidos, partindo aí para os outros países da Ásia, das Américas e também aí da África e Oceania. E por último a gente vai falar um pouco sobre o Max Weber, tá? O Max Weber são todos aí mais ou menos na mesma época, né? O Marx um pouco mais velho, né? Mais anterior, né? Historicamente que o Weber e o Durkheim, tá? O Weber era alemão, esqueci de falar, né? O Marx alemão e o Durkheim francês, tá? O Max Weber ele pensava aí modelos para a sociedade e também em modelos de como as pessoas agiam. Então ele pensava, por exemplo, o que são as sociedades burocratizadas, o que são as sociedades tradicionais. Então ele pensava um modelo e tentava enxergar esse modelo na realidade para ver ali, aprofundar a sua teoria, né? Esmiuçar, detalhar a sociedade, né? Um autor muito detalhista, bastante, e que esmiuçava bastante os seus conceitos, tá? O objetivo era tornar mais objetiva a análise, né? E também sem desconsiderar, né, que aquilo também era um plano, um modelo, um ideal, não um real, obviamente, que ele fazia, né, comparações entre o que era ideal e o que era real. Então essa era a metodologia do Max Weber, tá? E ele colocava que a ação econômica leva aí a ação social, né? Na verdade, que elas estão imbricadas, estão bastante aí relacionadas uma à outra e por trás, obviamente, das ações econômicas, por exemplo, um trabalho, uma empresa, uma modalidade de serviço, existe por trás ali a formulação histórica, né? Ele tem um resgate histórico, historiográfico bem aprofundado. Assim, na história, nem todas as ações econômicas são relacionadas ao capitalismo, ou seja, antes do capitalismo, obviamente, existiam aí formas econômicas de se relacionar, né? No caso aí as ações dos indivíduos. Isso é uma contribuição também bastante metodológica. A ação dos indivíduos, aqui é bem importante, pode ter distintas causas. Elas podem ser tradicional, né? Um costume, uma obediência, né? Então, suponhamos que você ora, reze à noite, todo dia, né? Olha só, é uma ação social tradicional, né? Mas por que é social se eu faço individualmente, sozinho, lá no meu quarto? Porque você aprendeu a rezar numa igreja, num culto, orar, né, num culto, porque você foi passado isso dos seus pais, geração para geração, né? Então, isso aí é uma ação social tradicional, né? Olha lá, afetiva, você aí, os seus relacionamentos, né? São relações afetivas. Racional voltadas a valores, aqui a gente não vai abordar, não vai dar tempo, é bem complexo. E o que eu mais queria falar aqui, que é a ação racional voltada a fins. É esse o objetivo da ação econômica no sistema capitalista atual, né? Você trabalhar de maneira racional. Imagina, você está lá trabalhando e para, se descansa um pouco, ou então você trabalha de maneira lenta, você não é eficiente, eficaz, útil naquela empresa. Olha só, então você não tem ali uma ação social racional voltada a fins. O seu objetivo a ser alcançado não é um objetivo válido, não é um objetivo coerente com o que foi você contratado ali. Então, esse ponto interessante que o Weber fala, tá? O Weber fala que a racionalidade ela é importante para que o capitalismo se desenvolva, né? O comportamento do indivíduo
na sociedade capitalista é relacionada a esta ação, tá? Foi ao longo do desenvolvimento histórico que a ação racional poderia se desenvolver, obviamente que não existe na atualidade, na modernidade, que nos caracteriza como moderno, somente a racionalidade, tá? O plano das emoções também é bastante importante e está presente nas diversas sociedades. Weber tinha como base sua análise da sociedade na ótica dos agentes. Ele pensava em o que leva uma pessoa a determinar agir de uma determinada forma, ao invés de que uma pessoa age de acordo com o que, né? Ou seja, ele tentava pensar na ótica do indivíduo, do agente, diferente aí um pouco do Weber, do Durkheim e do Marx. Tá. Olha lá, o livrinho dele, né? A Ética Protestante, é um dos principais livros do Weber. E olha só, e ele fala aí para que essa racionalidade, para que o pensamento disciplinado, né, a vida regrada, a vida organizada, né, olha lá, ocorresse na sociedade capitalista aí do século XIX, do século XX, né, perdão, do século XVIII, do século XIX, né, foi necessário que houvesse aí um papel importante do protestantismo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, tá? E olha lá, ele vai falar exatamente isso. A ação econômica racional, segundo o autor, desenvolveu-se na Europa Ocidental e nos Estados Unidos a partir de uma ética protestante. O que seria essa ética protestante, né? Você ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa disciplinada, ser uma pessoa aí que coloca a sua vida, suas atitudes com base nos seus valores. Mas você pode questionar, professor, as outras religiões não tinham também essa abordagem? Elas tinham, mas o protestantismo colocava isso com maior ênfase, né? O objetivo do protestantismo era se distanciar do que eles consideravam um problema no catolicismo, né? Que é a questão das indulgências, que é a questão do perdão, né? Se você cometia pecados, poderia ser perdoado se se confessasse, né? Então, para se distanciar dessa visão do catolicismo, que também depois foi revista, né? Já temos uma visão bem diferente. Eles colocavam que as pessoas tinham que ter uma vida regrada, elas não podiam cometer assim pecados e depois pedir a confissão, né? Elas tinham que, do início ao fim da sua vida, ter uma vida correta, tá? E essas características, né, foram importantes para o desenvolvimento do capitalismo. Olha lá, a ideia de que o sucesso também depende do fator divino. Então, você vai ser uma pessoa com ganhos financeiros, por quê? Porque você batalhou por aquilo, você teve mérito, Deus quis que você tivesse aquilo, tá? Essa é a análise do Weber. O desenvolvimento da disciplina e da fé, a gente já discutiu, valorização da leitura, no caso, principalmente a tradução aí da Bíblia, né? A expansão da leitura da Bíblia. E essa ética gerou uma afinidade única entre o sistema econômico e a religião, e que depois não se fez mais necessário. Olha só que interessante essa abordagem. Por que não se fez mais necessário? Pense, se você tivesse uma vida regrada, certinha, organizada, será que você ia consumir de maneira ostensiva, de maneira pesada? Não. Por quê? Você só ia consumir o que era necessário para você. Você só ia trabalhar aí o que fosse possível para você ter uma vida digna, tá? Mas não, o capitalismo, ele é necessária essa questão da abundância, né? Da venda em excesso, da produção em excesso, do consumo sem reflexão, né? Então, isso já não batia muito com um pouco com a ética protestante, tá? Então essa é a abordagem do Weber, que foca principalmente na relação entre a religião e a economia, né? A questão histórica, cultural dos indivíduos em relação à economia. E aí, por último, já encerrando aí nossa videoaula, né, o slide da nossa próxima atividade, também uma atividade bastante simples. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo por e-mail, tá? Ou aí pelos plantões de dúvida ou por outros canais de comunicação que a escola disponibiliza para vocês, tá bom? Fiquem em casa, ainda se cuidem, tá? Logo mais estaremos juntos novamente. Obrigado.